Deixa eu só comentar, né, que a minha orientadora é a professora Helena Nusswein, da Unicamp. E, em primeiro lugar, esse não era o título original do meu projeto de iniciação científica, da minha monografia, né? Esse não é o objetivo real. Isso, na verdade, representa meio projeto de iniciação científica, em que eu desenvolvo, né, deduzo a ferramenta básica, que é um modelo célebre de dinâmica dos fluidos, né? Newtonianos, na verdade, fluidos newtonianos, que eu vou definir logo mais o que significa isso, né? Que você faz uma série de hipóteses sobre a regularidade do fluido e algumas sobre a reologia dele, na verdade. Eu vou dizer também o que é mais ou menos o que significa a palavra reologia. Tem a ver com a estrutura, digamos, as propriedades físicas do fluido, certo? Como que você assume que um certo elemento lá vai se comportar, e aí que entra o modelo matemático, né? Mais forte. Não, deixa eu começar. Sim. O objetivo do meu projeto de iniciação científica, a monografia mesmo, é estudar escoamentos incompressíveis ao redor de um obstáculo qualquer, né? Pretendo também, posteriormente, estender para mais de um obstáculo, né? Na verdade, deixa eu só ilustrar aqui. É um escoamento bidimensional, né? Você tem um objeto qualquer aqui e você tem um escoamento ao redor desse objeto aqui, certo? Que eventualmente fazer algumas hipóteses sobre ele, se o campo de velocidade seria ou não constante no infinito. Isso daí nós vamos vendo conforme a necessidade, conforme for necessário, faço essas hipóteses. Então, esse é o objetivo, estudar, né, a morfologia do escoamento, como ele se comporta, tentar encontrar uma fórmula para ele, depois introduzir mais de um objeto, ver o que acontece. Tá? Então, isso daqui são somente as leis que vão que regem o escoamento newtoniano, que é o que vai ser utilizado aqui. Tá? Então, para começo, né, fluidos acho que todo mundo sabe isso, são basicamente líquidos e gases. O local, né, onde esse fluido estará, né, você identifica matematicamente como um conjunto aberto conexo do R3, um conjunto fixo. Eu estou admitindo aqui que ele é fixo, a princípio ele não precisa ser fixo, ele pode estar em movimento, mas vamos admitir ele fixo. Então ele fica o tempo todo ali dentro, certo? Fazendo vários mudando a sua configuração, né? Só que ele ocupa o tempo inteiro esse conjunto. Existe uma regularidade muito alta que você faz sobre a distribuição do fluido dentro desse aberto conexo, que é conhecida como hipótese do meio contínuo, que basicamente é a existência de uma função, todo mundo conhece, função densidade, só que ela é formulada matematicamente a rigor dessa maneira, certo? Vou admitir a existência de uma função suave, né, ou seja, C1. Vou admitir C1 aqui, tá bom? Que nós chamamos de densidade, tá? Que a massa de qualquer conjunto que pertencente às partes de ômega, quer dizer, um subconjunto de ômega, vai ser dada dessa maneira aí. Isso é uma hipótese que você faz, tá? Matematicamente, você tem que admitir esse tipo de rigor quando você enunciar os seus teoremas. Então, vou começar introduzindo o que é um campo de velocidades, tá? Uma função C2, que vai ser definida em ômega cartesiano R+, quer dizer, esse ômega na verdade é o espaço, certo? Onde está definido o campo de velocidades. R+ seria o tempo, tá? Uma variável que depende da posição e do tempo. A rigor matemático eu não precisaria dar a intuição de que isso é uma velocidade, tá? Mas isso é uma velocidade intuitivamente. Essa é a intuição que há por detrás do assunto. E essa velocidade ela é definida no interior do conjunto ômega, ponto a ponto, e na fronteira ela é definida via limite, certo? Existem dois pontos de vista que são relevantes para o estudo da dinâmica dos fluidos. Um deles, você fixa um referencial externo ômega, você olha aquilo como um todo, tá? Você olha o escoamento como uma propriedade da posição e do tempo,
Então, todas as grandezas que você definir aqui, que eu vou definir, todas as funções que eu for definir em dinâmica dos fluidos, elas são encaradas como uma função da posição e do tempo apenas, ou seja, ali do ponto em ômega e do tempo. Só que, às vezes, é mais conveniente, embora do ponto de vista euleriano, as funções sejam expressas, digamos, as leis sejam expressas de uma maneira mais fácil, tá? O ponto de vista lagrangiano, às vezes, ele é mais conveniente, ele te dá uma intuição melhor, e em certos momentos ele é necessário para você. Às vezes você usa tem o ponto de vista euleriano, você, digamos, passa para o ponto de vista lagrangiano, vou provar depois que isso é possível, e depois você torna novamente ao ponto de vista euleriano. O ponto de vista lagrangiano, qual que é a ideia dele? Você atribui uma espécie de identidade às partículas de fluido, tá? Então, como que é atribuída essa identidade? No instante inicial, você fixa ali o seu ômega, né? Está fixado, está naquele instante, e a posição de cada partícula naquele instante vai ser a assinatura dela durante todo o escoamento, tá? O que eu quero dizer com isso? Estou em T igual a 0, olho para aquele ômega ali, tem uma partícula de fluido ali, eu marco a posição dela, tá? Então isso daí vai ser a assinatura dessa partícula. Formalmente, o mapa lagrangiano, que é definido dessa maneira, tá? O que ele significa na realidade? Ele é a trajetória da partícula que no instante inicial está ocupando a posição alfa, tá? Então, qual que é a visão relevante sobre ele? No instante inicial, você seleciona um subconjunto de ômega, né? Um subconjunto ali. E então, esse subconjunto ele vai começar a ser modificado, vai ser transportado pelo escoamento, vai começar a sofrer uma deformação, tá? Que justamente é dada através desse mapa lagrangiano. O que ele faz? Tem o subconjunto no instante t igual a 0, tem o subconjunto no instante t. É um mapa que leva as partículas do conjunto inicial no conjunto final, né? Essa é a visão relevante sobre o mapa lagrangiano. Certo? As variáveis lagrangianas são alfa e t. Essa equação diferencial, né, ela te define o que é esse mapa lagrangiano, é a solução dessa equação diferencial. Tá? Intuitivamente, o que isso significa? Você tem aqui a posição no instante inicial, certo? Alfa. Aí você tem o seu campo de velocidade distribuído de uma certa maneira, que aqui você está assumindo como se fosse ele conhecido, tá? Aí você tem aqui o seu campo de velocidades. Então você vai... Porque, veja, a princípio o mapa lagrangiano é uma função de duas variáveis a rigor, certo? Só que o que eu estou fazendo? Eu estou fixando alfa, então ele vai descrever uma curva, tá? Então, o que é que vai ser a velocidade nesse ponto? Certo? Como ele está restrito, essa notação alfa ponto quer dizer o seguinte: eu estou fixando alfa e o t está ficando variável, tá? Então, esse aqui é o gráfico do x alfa ponto aqui, tá? Então, o que acontece? Vai ser justamente o que? Né? Todo mundo sabe isso daqui, você tem a derivada nesse ponto aqui, vai ser, tá? Você tem a derivada aqui, desculpa, isso aqui é um d reto, tá? Você vai ter isso daqui, é igual a U composto com, quer dizer, o campo U aplicado nesse ponto. Aquele x estrela é justamente eu estou acrescentando a coordenada t, tá? Então é um U x de alfa t, t. Isso é intuitivo, né? Uma definição de função posição só, tal. E isso daqui tem uma única solução, tá? Essa equação diferencial tem uma única solução. Isso deu o fato de ela ter uma única solução, uma combinação do teorema de Picard e uma extensão, assumindo que o campo de velocidades é uma função limitada, você consegue ter uma única solução global desse sistema de equações. Eu vou definir só um que é um domínio material, certo? Você, no instante inicial, fixa, como eu já disse, um subconjunto de ômega, e com o tempo esse conjunto vai ser transportado aos elementos do conjunto formado pelo conjunto ocupado ao passar do tempo por aquele conjunto que eu fixei no instante inicial. Eu dou o nome de domínio material, tá? Fixo no instante t igual a 0, começa a ser carregado pelo escoamento,
aquilo ali que está sendo transportado, eu dou um nome de domínio material. Tá? A notação ali, acho que esclarece até mais o que eu quero dizer. Isso daqui é um lema de um teorema muito importante, que é usado em dinâmica dos fluidos, que chama teorema de transporte. Ele é usado basicamente para obter a forma local dos princípios da mecânica clássica aplicada à dinâmica dos fluidos. Tá? Esse lema aí, né, eu tenho um escoamento dado por aquele mapa lagrangiano, certo? Associado a um campo de velocidade, e tenho aquela expressão ali, tá? dj dt é o J divergente de U está aplicado em x estrela, que é aquele x estrela lá. Tá? Lembra-se daqui, ó. Tá. J é a matriz, o determinante da matriz jacobiana em relação ao vetor alfa. Tá? Considerando como no lema anterior, esse é o teorema do transporte. Certo? O que ele diz para mim é como que eu derivo uma integral, diante do símbolo da integral, sobre um domínio material variável. Tá? O que eu uso basicamente para demonstrar isso? Qual a ideia principal? Justamente aquilo que eu falei da equivalência entre o ponto de vista euleriano e o ponto de vista lagrangiano. Tá? Eu posso fazer o quê? Uma mudança de variáveis xt para alfa t. Essa mudança de variáveis é assegurada de novo pelo teorema de Picard, que te dá uma solução local, mas o fato de U ser limitado é que você pode fazer uma extensão global. Então te dá uma única solução. Tá? Você conclui exatamente que existe uma abjeção entre os pontos xt e αt. Isso daí é uma coisa intuitiva até fisicamente, né? Só que matematicamente está esclarecido agora. Isso daqui eu estou querendo enunciar aqui o princípio da conservação de massa aplicado ao meu escoamento, tá? Que aqui eu vou assumir como se fosse um axioma, digamos assim, matemático, certo? O meu teorema vai ser baseado nisso, nesse princípio da conservação. Então, o que eu faço? Eu estou dizendo aqui exatamente que a massa do domínio material não pode variar com o tempo. Eu tenho aquele conjunto fixo no instante inicial, tá? Um subconjunto de ômega. E eu estou dizendo que esse conjunto ele vai ser transportado pelo escoamento e a massa dele não pode mudar, certo? O que você tem, então? Exatamente aquela equação 5 ali, que a derivada da massa dele não muda conforme o tempo. É isso que isso quer dizer. O que eu faço? Eu aplico o teorema de transporte. Ele me diz como derivar um domínio material que varia com o tempo, certo? Um conjunto que varia com o tempo, que é um domínio material. Tá? Eu obtenho, se eu aplicar, então, isso daqui, naquela 5 ali, eu obtenho essa equação aí. Equação da continuidade. A forma local do princípio da conservação da massa. Tá certo? Veja que eu estou usando aí que a minha função U é C1, etc. C2, né? Eu assumi ela C2 porque eu vou precisar disso depois. Tá? Então eu enuncio ali agora a segunda lei de Newton. Tá certo? Eu estou dizendo ali que o momento linear contido no domínio material é dado por aquela integral ali, acho que isso é razoável de entender. E eu estou aplicando agora aqui embaixo a segunda lei de Newton. A primeira integral ela é entendida como as funções, as forças externas que estão aplicadas ao domínio material, certo? Então, o que é isso? É uma gravidade, uma força, pseudoforça, certo? Um campo eletromagnético, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa externa ao fluido. E o que significa aquela segunda integral? São a propriedade do fluido, tá? Então, a força interna. Aquela ideia que a gente tem de pressão, tem a ver exatamente com isso, certo? Aquela integral ali. O que significa esse B? Seria a aceleração da força externa que está sendo aplicada, basicamente. Aquele T de xnt, ele é uma coisa um pouco mais sutil aqui. Né? Eu tenho aqui um domínio material, certo? Então, o que eu estou fazendo? Ao redor desse domínio material, eu tenho a porção de fluido que está externa a ele. Então, eu venho aqui, pego um ponto. Esse ponto aqui, você tem um plano tangente, um plano normal, né? Tangente a esse ponto aqui, onde você tem aqui um vetor normal e aqui um par xt, certo? Então, o que é este T de xnt?
é a força que o fluido externo está exercendo, a densidade de força, melhor dizendo, que o fluido externo está exercendo sobre este ponto aqui. Tá? Tá? Então, esse vetor é normal me dá a assinatura da localidade do ponto. E aqui eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo que o fluido externo está aplicando exatamente nesse local aqui a força. É a densidade de força. Tá? Basicamente isso. Tá? O que eu acabei de dizer, forças externas e forças internas. Esse teorema, chamado teorema de Cauchy, ele diz exatamente que aquele t de xnt ele é uma função linear no vetor normal. Tá? Isso é uma coisa altamente não trivial. E a demonstração disso, você vai usar uma coisa que a princípio pode parecer meio artificial, mas ela tem um sentido bem entendido, que é você considerar um domínio material tetraédrico. Tá? Você tem aqui o, digamos, sistema cartesiano ortogonal. Então eu vou pôr aqui um domínio material tetraédrico, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão externa, pelo fluido externo está exercendo uma tensão aqui sobre esse domínio. E qual que é a ideia? A ideia é que eu quero obter a localidade, né? Então eu tenho o fluido que está externo aqui, eu tenho as forças externas aplicando aqui, aqui, aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou justamente dar a ideia de fazer esse tetraedro tender a zero, a fim de que a tensão que esteja aplicada nessas direções, ela tenda a coincidir com os eixos cartesianos aqui, por continuidade, tá? Então, isso daqui vai me dar aquilo lá. Tá? Eu vou ter essa linearidade seguindo da continuidade e do fato de eu ter duas dimensões envolvidas, né? Eu tenho uma integral que é de volume, tá? Que é essa no dt, e tem uma de área, certo? Então isso daqui é uma coisa que não é muito trivial, assim, de você não tem, assim, a princípio porquê de ser, mesmo porque segue apenas assumindo que t e b são funções contínuas, como vocês podem ver ali, tá? Então, essa linearidade me permite definir uma matriz, que é a representação da transformação linear T na base canônica do R3, que é dada por um tensor, o chamado tensor de tensão. Tá certo? Existe um conceito muito importante de fluido, sobre a reologia do fluido, que é o conceito de idealidade ou viscosidade. Tá? Um fluido ele é ideal quando aquele t de xnt está alinhado com aquele vetor normal. Quer dizer, eu não tenho componentes tangenciais fazendo o fluido se mover, o domínio material se mover na direção tangencial à borda do domínio material. Tá? Isso porque, o que quer dizer que não tem esse movimento tangencial? Quer dizer que não tem escorregamento entre os domínios materiais. É isso que quer dizer. Tá? Isso é um fluido chamado ideal. Um fluido é chamado viscoso quando tem escorregamento, quando ele é relevante, quando ele, certo? Então, quando ele estiver alinhado, vai ter um escalar que vai ser proporcional a ele, e esse escalar é chamado de pressão, exatamente. Tá? Essa é a definição de pressão para fluidos ideais. É assim que é formalmente definida a pressão. Aqui é a parte, digamos, mais sutil da coisa, que é como que você vai modelar o seu tensor de tensão, certo? É esperado que ele venha a depender digamos assim, das propriedades físicas ali na vizinhança do ponto onde ele está sendo aplicado, né? Você pode, bem, isso é bem razoável, porque quando você tem, por exemplo, digamos assim, uma massa rarefeita naquela região, então você tem uma densidade de força inferior, esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, eu estou me referindo à densidade, né? Então ele pode
razoavelmente vira dependente da densidade, certo? Aí é uma coisa aí de você fazer um modelo e ver se ele tem bons resultados, certo? Assim, experimentalmente, você chama de fluido newtoniano, esse é um conceito experimental, assim, mas é aquele que você aplica uma tensão e ele responde linearmente a velocidade de deformação, certo? Então, vou lá, aplico uma tensão e a deformação que o fluido sofre, ela é linear com essa tensão que foi aplicada, tá? Desculpa, a velocidade da deformação é linear com a... Porque a velocidade da deformação ela é capturada justamente por essa matriz jacobiana da velocidade du, tá? A matriz jacobiana em relação, do ponto de vista euleriano, né? Em relação a x. O que eu faço ali é dizer que o tensor ele não pode depender diretamente da velocidade u. Por quê? Porque se você tiver o seu ômega em movimento retilíneo uniforme, por exemplo, vai acontecer justamente aquilo ali, ó. Porque por invariância galileana, o que quer dizer com isso? Né? Se o fluido está em movimento retilíneo uniforme ou se ele está em repouso, é a mesma coisa, efetivamente, nesse ponto de vista. Então, o que você obtém ali? Que ele não pode depender diretamente da velocidade u, justamente por essa invariância galileana, certo? Então, o que a gente vai assumir do tensor de tensão? A gente vai assumir que ele depende de um vetor termodinâmico, que eu estou supondo ali todas as coisas relevantes sobre a dependência física dele, como densidade, temperatura, certo? Tudo isso daí de que ele possa vir a depender. E de u e de suas derivadas superiores. Como eu vi que ele não depende diretamente de u, ele pode simplesmente depender de du, da hessiana de u, etc. Tá? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou assumir justamente a hipótese newtoniana, que é aquela que eu acabei de falar, certo? Sobre a linearidade entre a tensão e a velocidade de deformação. Então, formalmente, matematicamente, certo? Nós dizemos que um fluido é newtoniano quando ele é indiferente a deformações sobre T. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso modelar ele como eu quiser, ele não vai oferecer resistência a isso. Isso é indiferença à deformação. E o tensor T é uma função linear em du, que é exatamente o que eu acabei de falar. Diante disso, ele vai assumir essa forma aí. Teste de du igual a T1S mais T2S du. Uma forma linear, certo? A segunda coisa que eu vou fazer é uma hipótese de isotropia. O que eu quero dizer com isso? Que, veja, esse tensor ele está representando uma transformação linear, tá? E o U ele está eventualmente representado na base canônica ou em qualquer outra base. Então, a lei desse tensor ela não pode mudar se eu fizer uma mudança de base, certo? Então, o que vai acontecer? Justamente isso daqui. Se eu fizer uma conjugação ortogonal sobre o tensor, a jacobiana vai ter que responder da mesma maneira sobre a conjugação ortogonal, certo? Isso não é uma coisa óbvia, tá? Existem escoamentos em que o tensor não é isotrópico, certo? Ele depende de como o seu espaço está orientado, tá? Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando as duas equações ali, eu estou aplicando a condição 11 em cima da condição 10, e eu obtenho exatamente o seguinte. A 12, tá? E eu obtenho que o T1S ele comuta com qualquer matriz ortogonal, porque ó, se você aplicar OT ali no membro direito ali, você vai ver exatamente que se eu fizer a jacobiana igual a zero, eu vou ter exatamente que o T1S vai comutar com qualquer matriz ortogonal, certo? E o que isso vai acarretar? Este lema aqui diz exatamente que se eu tenho uma matriz que comuta com qualquer matriz ortogonal, então obrigatoriamente ela é múltipla da identidade. Então, olha aqui embaixo, T1S tem que ser múltipla da identidade justamente por uma constante ali que eu estou chamando de P. Aquele sinal negativo, você vai entender depois o porquê dele. Tá? Quanto ao T2, ele é mais complicado, porque não é exatamente uma conjugação ortogonal. Tá? O que é aquilo? O T2 aplicado a uma conjugação de du vai responder uma conjugação sobre o T2. E isso... Opa, tem alguma coisa ali. Faltou, desculpa, um du ali. Ó, tá? Depois do 10 faltou um du. E tá, então, que é isso? Já foi pro fim já, desculpa.
Tá aqui. Então, esse teorema aí, ele vai justamente me dizer como que tem que ser aquele T2 ali, tá? E isso é uma coisa altamente não trivial de se fazer, de descobrir como aquilo ali ocorre, tá? Esse teorema aqui foi o que praticamente consumiu toda a primeira parte da minha iniciação científica, foi a demonstração desse teorema. Porque você tem que dividir em 4 casos e cada um deles é um teorema muito grande também, certo? Então, qual que é a ideia inicial para demonstrar esse teorema? A ideia é você decompor o espaço das matrizes reais 3×3 no espaço das matrizes simétricas e simétricas que seguem da soma direta delas, certo? Todo mundo conhece, né, aquela decomposição de uma matriz na sua parte simétrica e na sua parte antissimétrica, né? É dada, acho que todo mundo sabe isso aqui. Tá? Isso daqui é simétrico, isso daqui é antissimétrico. Essa é a decomposição em soma direta. Tá, então o que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou aplicar T a M. Então, como T é linear, vai ficar T de ms mais T de ma. Aí eu separo a resposta na parte simétrica e na parte antissimétrica, e eu defino dessa maneira aqui como que são as imagens, tá? Então, o que eu fiz? Decompus a minha transformação linear em 4 transformações lineares. E o que eu vou fazer é justamente estudar como que cada uma dessas será, tá? Então, eu tenho que demonstrar esses 4 teoremas, que são difíceis porque cada um deles depende de vários lemas, etc. Então, eu vou provar só um deles para dar uma ideia das coisas que estão envolvidas na prova dele, que é o âmago, digamos assim, das equações de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis newtonianos, tá? Então, vou passar rapidinho porque tá? Então, eu tenho uma matriz real, 3×3. Eu estou definindo ali uma norma de matriz, tá? Conhecida como norma de Frobenius. Dada daquela maneira, ali, raiz do traço de M transposta. Eu vou usar esse fato para demonstrar e vou usar o seguinte fato também, que existe uma objeção linear entre o espaço das matrizes antissimétricas e o R3, tá? Que é dada justamente por aquela identidade ali. O que eu estou querendo dizer é que se eu fizer o produto vetorial por um vetor em R3, de um vetor em R3, eu vou ter que ele pode ser expresso por aquele produto matricial da mesma maneira, certo? Então, isso daí é um isomorfismo. Eu acho que não é difícil de ver que é um isomorfismo, é uma abjeção, tá? E é linear. Um fato que eu destaco é que a norma de Frobenius daquela matriz ali, ela é justamente proporcional à norma do ômega, tá? Por aquela equação ali embaixo. Isso daí eu vou usar também. Outra coisa que eu vou usar é aquela identidade vetorial ali. Você vê que depende de uma série de coisinhas assim, por isso que fica acabando sendo bem maçante a demonstração. É uma identidade vetorial que, particularmente, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu precisei usar ela para demonstrar isso daí e acho que é totalmente desconhecida aqui para a maioria das pessoas. Você tem A e B em R3, tá? M é inversível, e você tem aquela identidade ali, envolvendo a matriz e os vetores em R3. Tá? Então, eu faço uma afirmação aqui inicial para a demonstração deste teorema. O que eu estou demonstrando, só relembrando aqui, é o I. Tá? Estou demonstrando que a transformação que advém desta aqui, das matrizes antissimétricas nas matrizes simétricas, é nula. Tá? Estou demonstrando exatamente, eu vou demonstrar isso. Então, eu faço aquela afirmação ali. Tá? Se eu tenho A e B no espaço das matrizes antissimétricas e tenho duas matrizes que têm a mesma norma de Frobenius, então você vai ter uma matriz de rotação que conjuga as duas. Tá? O que eu faço então? Eu fixo ali um vetor que é justamente a matriz associada àquele vetor V por esta identidade aqui. Tá vendo? Ó? Aquele isomorfismo L vai levar aquela matriz lá naquele ômega. Tá? Então é justamente isso que eu estou fazendo aqui. V igual a L de A e W igual a L de B, os vetores associados às matrizes antissimétricas. Tá? Então, eles têm a mesma norma, tá? Por causa disso aqui. É proporcional, tá vendo? Então, eles têm que ter a mesma norma, os dois. Então, se eles têm a mesma norma, existe uma matriz de rotação que leva um no outro. Tá? E daí eu vou usar aquela identidade ali para M
igual a R. Se eu usar para M igual a R, eu vou ter bem ali, ó, a segunda passagem que eu uso. Primeiro, eu considero um vetor qualquer em R3 e aplico R a menos 1 a R em X, certo? O que eu faço logo em seguida? Lembra que A vezes um vetor é a mesma coisa que o vetor associado, produto vetorial, pelo vetor? Estou usando isso daqui, ó. Ômega x é igual a uma matriz que depende de ômega, produto matricial por x. É o que eu estou fazendo ali, ó. AR de x vai ser o vetor associado a A, produto vetorial, pelo Rx. Eu usei isso. E agora eu uso aquela identidade lá, certo? E aí eu obtenho o que vem depois ali. Tá? Aí o que acontece? Aquele R a menos 1V é uma matriz. Desculpa, é um vetor em R3. Não, peraí, desculpa. Não, exatamente. Eu tinha definido o W como o resultado de V pela rotação. E aquilo ali, R a menos 1V por definição W. Wx e B eu estou fazendo a matriz associada a W, certo? Então o que eu acabo tendo ali? Que R a menos 1 a Rx é igual a Bx para todo x. Então R a menos 1 a R tem que ser igual a B, não tem jeito. O que eu provei? Que se as matrizes têm a mesma norma de Frobenius, então elas são conjugadas por uma matriz de rotação, que é o que eu tinha proposto. Tá bom? Agora vamos efetivamente à demonstração daquele teorema. Se eu tenho essas três matrizes, tá, que é uma base das matrizes antissimétricas, então eu posso, claramente eu vejo ali que elas têm a mesma norma de Frobenius. Por quê? Porque elas satisfazem a definição da norma de Frobenius, tá? Só você ver o traço delas ali, que é zero, então, tá? O traço tanto dela como da transposta é zero, vai estar tudo, tá? Não, desculpa. Não, certo. Peraí, norma de... Não, traço de A vezes A transposta, desculpa, estou viajando aqui. Traço de A vezes A transposta, para cada uma delas vai dar a raiz de 2, que é a mesma coisa. Tá, então o que vai acontecer é que como elas têm a mesma norma de Frobenius, elas vão ser conjugadas duas a duas por matrizes de rotação. Tá? Se elas são conjugadas duas a duas por matriz de rotação e essas matrizes de rotação estão determinadas, então se eu provar que uma delas é zero, então as outras duas também vão ser zero, vou ter a imagem da base toda zero, T vai ser zero. Tá? Então o que basta é que eu prove que T de 1 é zero. Se eu provar que T de 1 é zero, a base inteira tem imagem de zero, acabou. Tá? Então o que eu faço? Eu escrevo TA1 como uma matriz simétrica genérica, porque lembra, a condição 1 é uma matriz das matrizes antissimétricas para as matrizes simétricas, lá, ó, T de AS. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que escrever como um elemento genérico da imagem. Tá? Escrevendo como elemento genérico da imagem e aplicando essa condição aqui, que é a hipótese feita sobre aquele meu teorema lá, eu tenho exatamente que ela vai ser zero. Eu aplico, tá? Eu vou fazer umas contas, eu aplico para essas três, e eu vou obter que todos os elementos da matriz simétrica que eu assumi genérica inicialmente vai ter que ser zero. Isso acaba a demonstração daquele primeiro. E essa é a mais fácil das 4 demonstrações, tá? As outras são bem maiores, por isso que... Então, neste momento, o tensor fica dessa forma, tá? Por este teorema aqui, tá ok? Assumiu essa forma, tá? Isso daí não é uma coisa nem um pouco trivial, tá? Tá, eu vou agora voltar a assumir que eu tenho o meu campo de velocidades como C2. Eu vou definir esse operador aí, conhecido como derivada material, também conhecido como derivada covariante, porque ele tem uma certa interpretação física e também ele tem uma utilidade de economia de notação, etc. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou tomar a iésima componente da segunda lei de Newton. Vou relembrar aqui a segunda lei de Newton. Está aqui, ó, segunda lei de Newton. O que eu estou pegando? Estou pegando a iésima componente dessa equação. Isso é uma equação vetorial. Estou pegando a iésima componente. Peguei, tá. O que eu faço? Está vendo o membro esquerdo ali? O que eu vou fazer? Teorema do transporte. Tem uma derivada ordinária sobre uma integração do domínio material variável.
Então, se eu aplico a derivada, tenho aquilo ali, tá certo? O que eu faço? Eu desenvolvo o lado esquerdo, eu chego naquela expressão ali. Aplico o teorema da divergência e obtenho esta forma, que é a forma local da segunda lei de Newton, tá certo? Reestendo novamente a forma vetorial, obtenho aquela lá. Esse divide t é um vetor coluna onde cada linha é o divergente de ti. Eu faço a mesma coisa para a forma rotacional da segunda lei de Newton, que tem a ver com o tórico, etc. E obtenho uma coisa análoga, tá? Só que desse resultado sai que t é igual a t transposto. Então a expressão para t, ela adquire agora aquela forma, ela fica mais fina, tá? O que eu faço agora? Eu tenho o tensor de tensão, certo? E tenho a forma local da segunda lei de Newton. Então, eu aplico o tensor na forma local da segunda lei de Newton e obtenho esta equação aqui, tá? Que é a forma mais geral da segunda lei de Newton, tá? Para fluidos newtonianos, certo? Então, eu estou definindo que é um fluido incompressível pelo teorema do transporte. Fluido incompressível é aquele que eu fixo o domínio material, o volume dele não varia com o tempo. Eu concluo que divergente de U igual a zero pelo teorema do transporte, tá? Então, o que eu tenho? Tenho a equação da continuidade, tenho a forma local da segunda lei de Newton e tenho a condição de incompressibilidade. Tenho uma equação diferencial. 3 variáveis, 5 variáveis escalares, 5 equações escalares. Isso daqui é conhecido como sistema de equações de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis, tá? Tem várias aplicações, é uma coisa poderosíssima atualmente, tá? Ele também pode ser enunciado dessa forma. Eu queria só falar quais são os meus planos futuros. Eu pretendo estudar depois vorticidade, lei de Biot-Savart, escoamento potencial bidimensional ao redor de um cilindro, aquilo que eu já havia falado inicialmente, certo? Mergulhar objetos no fluido e ver como é que é o comportamento baseado nas equações de Navier-Stokes. Essas são as minhas referências. Basicamente usei notas da professora Helena e do professor Milton, certo? Particularmente eu não usei nenhum livro assim que me fez ter esse ponto de vista. Basicamente foram as notas dos dois mesmo. É isso.